Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje com revelações e informações muito importantes que confirmam muitas das conversas que nós tivemos aqui no nosso Portal do José e que mostram como a figura do ex-presidente da República, após ter cometido tantos crimes contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra as instituições aqui no nosso país, como ele conseguiu escapar, como isso foi possível. Como eu sempre digo a vocês aqui, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Esse é um pensamento atribuído ao filósofo Hegel. E ele explica muitas coisas aqui. Se a sociedade não é informada de muitas situações que acontecem na sua frente, muitas vezes ela não percebe. Como foi possível o Bolsonaro ter feito o que fez aqui no nosso país, não ter ido para a cadeia durante o mandato dele? Como foi possível ele não ter perdido o mandato dele? A opinião pública no nosso país foi muito desinformada. Ela foi anestesiada. Somente quem tinha uma visão crítica, que estava buscando mais as informações qualificadas, podia cravar a responsabilidade do ex-presidente da República diante de tanta coisa ruim que estava acontecendo. Isso não foi por acaso, já comentei aqui com vocês várias vezes, já desafiei a vocês todos a me mostrarem um único telejornal que tenha esmiuçado um único pedido de impeachment contra os crimes que o Bolsonaro cometeu e que isso tenha sido informado para a população, que o senhor Augusto Aras tenha sido devidamente cobrado pelos grandes veículos de comunicação, tenha sido exposto, tenha sido explicado para a sociedade o que faz um procurador-geral da República, enfim. Isso não aconteceu. Isso sempre teve um propósito de esconder um outro grupo de criminosos sofisticados e que agora desapareceram. Ninguém escuta mais o nome dessas criaturas. No entanto, eles governaram de fato as estruturas mais importantes da economia do nosso país. Mas nada como o tempo, né, para ir mostrando para a gente algumas situações. Vou conversar com vocês também sobre o depoimento do senhor Anderson Torres. Algumas coisas que eu disse mais cedo certamente estão se confirmando agora. Bom, mas embora essas coisas todas estejam acontecendo de um modo ainda muito lento, não satisfatórios, né, os ritmos dessas histórias todas, elas estão acontecendo. E o final de muitas criaturas será aquilo que a gente sempre disse também, a cadeia. Pois bem, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora pela primeira vez no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, aquele protocolo muito importante de sempre, né? Se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. Se inscreva também no nosso clube de membros. É uma forma adicional de você prestigiar o nosso portal, tá bom? E não se esqueça de mandar os seus comentários e de dar o seu joinha, porque são muito importantes também. Gente, olha, muitas pessoas me perguntam aí sobre a votação do IBEST. Eu não sabia, mas a votação do IBEST terminou hoje. Agora eles partem por uma segunda fase e nessa segunda fase o Portal do José estará ali disputando também. Aí eu vou conversar com vocês assim que tiver mais informações, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje o jornal o Globo, começando a semana, eu vou falar de Anderson Torres, mas tem essa situação aqui que é o pano de fundo de tudo, né? O editorial aqui do Globo, hoje, tem o seguinte cabeçalho aqui, né? A seguinte frase de chamada. MP de tributação no exterior desvia foco do principal. Em vez de se ocupar da reforma tributária ampla, governo desperdiça capital político com mudança menor. Ou seja, buscar dinheiro de pessoas que têm, de grupos que têm valores em paraísos fiscais sem pagar imposto, isso é um assunto que para o jornal aqui, o jornal o Globo, não é um assunto importante, isso é uma coisa menor, né? A gente tem que cuidar da questão interna. Agora, que tipo de personagem, que tipo de grupo, que tipo de classe social que o jornal o Globo está defendendo com esse tipo de postura? Defendendo dinheiro defendendo dinheiro de pessoas que operam em paraísos fiscais, as famosas offshores, né? Quem tem dinheiro em offshore. E aí a gente vem aqui para a internet e a gente descobre coisas como essa aqui, né? Ou a gente relembra, né? Paulo Guedes tem offshore milionária em paraíso fiscal. Quando a notícia eclodiu, isso foi uma investigação jornalística que aconteceu no exterior, o jornalismo internacional identificou uma série de criminosos que tinham dinheiro em paraísos fiscais, e aí descobriram também políticos, algumas personagens, e o nome do Paulo Guedes apareceu, com singelos 10 milhões de dólares, né?
apenas nessa investigação. Hoje, mais de 50 milhões de reais, né? Se a gente lembrar aqui que isso está rendendo algum tipo de grana, nós estamos aí com uma quantia muito considerável. E aí a gente vê que não foi só ele, né? Aqui no jornal É o País, a gente tinha também o registro de ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são donos de offshore. Os dois integrantes do governo Bolsonaro mantêm contas no exterior, apesar da importância de seus cargos, o que pode configurar conflito de interesses. Isso não foi colocado pela principal emissora de comunicação de televisão do nosso país quando aconteceu. Somente quando a coisa já estava absolutamente insustentável, aí eles vieram e apresentaram no Jornal Nacional essa matéria. 5 dias depois, Paulo Guedes fala pela primeira vez sobre a revelação de que tem empresas em paraíso fiscal. A cobertura foi no sentido de dar ao Paulo Guedes voz para se explicar. Não teve nenhuma cobertura no início e depois, quando eles botam o Paulo Guedes, é para ele dar a sua justificativa. Então, gente, isso é para vocês entenderem, para as pessoas que não estão mais atentas, vocês não, que vocês estão mais atentos, quem está aqui no nosso portal de José está sempre mais atento. Mas a sociedade, de uma maneira geral, que não percebeu isso, quantas vezes, até em conversa de amigos, né, amigos esclarecidos, falam assim, pô, você está pegando pesado, a Globo bate no Bolsonaro, eles fazem muitas matérias, sim, mas no essencial, eles nunca tocaram, eles nunca ameaçaram a governabilidade do Bolsonaro, eles nunca ameaçaram o Bolsonaro de expulsá-lo do poder. Mesmo as matérias periféricas, quando pega o Carluxo, o Flávio Bolsonaro, isso não colocava, não tinha o poder, inclusive juridicamente, de provocar o impeachment de Bolsonaro. O crime de um filho não tira um presidente da República do seu cargo, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, né? Questão muito lógica. Então, isso veio à tona agora com esse editorial aqui de proteção do seu aliado maior dentro do governo Bolsonaro, o senhor Paulo Guedes. E agora que o Bolsonaro saiu do poder, como eu sempre disse para vocês, quando ele fosse imprestável para esse sistema econômico que utilizou-se desse batedor de carteiras, esse sugador de rachadinhas junto com a sua família, né? Esse criminoso mor do peculato, quando ele perdesse o poder, ele ia ser remessado para o lixo da história e iria ser responsabilizado. Só que existe uma estrutura que ainda está dando algum tipo de respiro a Bolsonaro e algumas pessoas que estão no seu entorno. Hoje a gente está vendo que o Anderson Torres está depondo na Polícia Federal sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Gente, isso não foi pouca coisa. Eles tentaram sabotar a eleição do nosso país. Eles tentaram corromper a eleição do nosso país, mexer com a vontade do povo brasileiro. O voto de mais de 60 milhões de brasileiros poderia ser roubado se essa gente tivesse, por esses artifícios aí, conseguido fazer o Bolsonaro se reeleger. O Brasil estaria frito. A civilização estaria em risco, não só no Brasil, mas no mundo, porque uma figura dessa à frente de um país como o nosso seria capaz de provocar danos incomensuráveis. Então, não foi pouca coisa, não foi só uma blitzezinha, não. Foi uma ação orquestrada para corromper o processo eleitoral, a vontade popular, a democracia do nosso país. Então, ele vai ter que ser responsabilizado. E a pergunta é, ele vai dar com a língua nos dentes? Ele vai entregar Bolsonaro? Aí a gente passa para uma outra questão. Eu cravei aqui com vocês que essa possibilidade é muito remota. Por uma questão muito simples, né? O advogado de Anderson Torres é uma pessoa ligada a Bolsonaro. E pela declaração que a gente já viu do advogado de Anderson Torres, advogado entre aspas, né? Com todo respeito aí ao doutor, né? Porque ele está advogando para Bolsonaro, reflexamente para Anderson Torres e para o coronel Cid lá. Se eles não trocarem de advogados urgentemente, eles vão ter sérios problemas, mas resta saber se eles estão dispostos mesmo, né, a arcar com esses problemas, com a responsabilidade toda, para manter Bolsonaro solto, né? E para quem não viu o nosso papo mais cedo, né, confiram aqui o que diz o advogado, se é que a gente pode chamar assim, né, do Anderson Torres e do Cid. Ele está defendendo muito mais o Bolsonaro. Vamos lá. Um ajudante de ordens, como o próprio cargo, o nome do próprio cargo sugere, ele cumpre ordens ou ajuda no seu cumprimento. Mas eu também posso adiantar ao senhor em que nenhum desses dois casos houve qualquer intervenção por parte do presidente Bolsonaro, né? Olha só, um negócio muito claro, gente. É a defesa, assim, descarada
Não dos seus clientes ali, mas do que reflexamente foi o seu chefe, foi o seu patrão, já que Bolsonaro nomeou o senhor advogado aqui, para ser secretário de Defesa do Consumidor na estrutura do governo federal, do Ministério da Justiça, do senhor Anderson Torres. Então, vamos lembrar que esse senhor advogado também é advogado de Flávio Bolsonaro nos escândalos, ou nos diversos escândalos e principalmente no escândalo da rachadinha. A Thaís Oyama, ela fez hoje um comentário que eu quero compartilhar aqui com vocês, do estado de ânimo do Bolsonaro, para a gente entender de quem é que a gente está falando. Vamos lá. Do que estavam fazendo os seus assessores, os seus seguranças. E é essa tese que eles vão defender, não é? Então, estão presos, além do coronel Mauro Cid, tem também 2 ex-seguranças, seguranças que o ex-presidente Jair Bolsonaro levou com ele, nomeou, depois que deixou o governo, né? Ele tem direito a isso, então, entre eles, estão esses 2. Ela está dizendo aqui nessa matéria, não peguei o trecho exato, né, que todos eles vão alegar que falsificaram os documentos relacionados à vacina para proveito próprio, para livrar Bolsonaro dessa história toda, né? Como se o Bolsonaro fosse, de fato, alguém absolutamente santo, que não soubesse quem são as pessoas que estão no seu entorno e o que eles faziam, né, para poder viajar com ele sem vacina. Como é que eles conseguiam fazer? O Bolsonaro nunca teve dúvidas em relação a esse tipo de situação, nós já sabemos a resposta, né? A Thaís Oyama também, nessa matéria aqui, ela disse que o Bolsonaro viajou sábado, fez foto, selfie com o piloto do avião que estava lá no transporte, com passageiros, né? Sorriu, contou piada, né? Não fez nenhuma declaração defendendo os seus seguranças, as pessoas que estão no seu entorno, dos crimes que estão sendo acusados. Porque se ele tivesse certeza que não tem nenhuma coisa falha, se ele achasse que fosse uma perseguição da justiça, ele deveria prontamente, como homem, né, com alguma pessoa que tem alguma honra, né, defender as pessoas que estão sendo acusadas. Mas não, ele está calado, está se fazendo de morto, não está publicando absolutamente nada e, mais do que isso, está trafegando para um lado e para o outro como se nada estivesse acontecendo. Sobre o comportamento do advogado, do senhor Anderson Torres e do Cid, o que vai acontecer é o seguinte: dificilmente no depoimento de Anderson Torres hoje ele vai comprometer Bolsonaro. Provavelmente ou ele vai ficar calado, e ficar calado não vai ajudar nada a vida dele, ou ele vai inventar histórias ali, segundo o que nós estamos vendo ali, que seguirão ali a orientação do advogado, poupando também o Bolsonaro. E o magistrado, quando ele pega todas essas informações, ele sentencia. Ele é capaz de vislumbrar ali se há uma mentira, se há uma contradição, e ele vai sentenciar com base naqueles fatos que estão ali. Então, a defesa técnica de Anderson Torres está funcionando? Ele apresentou o telefone celular dele? Ele está dizendo a verdade? Ele vai conseguir explicar o que ele estava fazendo na Bahia para cercar os eleitores de Lula, para que Lula não vencesse as eleições, para que houvesse uma corrupção da eleição aqui no nosso país? Dá para ele explicar isso? Existe algum tipo de razão que justifique esse tipo de situação? Então, a situação para ele está ficando muito complicada, né? E isso pode resultar o que no futuro? Bom, gente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu, num outro caso, a seguinte questão: acusação entre réus exige substituição de advogado comum. Tecnicamente, o advogado de Anderson Torres e de Coronel Cid não é o mesmo advogado de Bolsonaro. Pelo menos eu não sei se ele é advogado de Bolsonaro. Mas fato é que ele tem uma ligação com Flávio Bolsonaro e com Jair Bolsonaro. Isso mais à frente pode ser questionado pelo Ministério Público Federal, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, porque a PGR e o Ministério Público funcionam como fiscais da lei, né? Ou fiscal da lei, o órgão que estiver atuando ali pelo Ministério Público. E quando se percebe que um réu está sem defesa, porque há uma colidência de defesas, eles podem
solicitar ou requerer a substituição do advogado, a troca de advogado, para que não fique esse bolo, né? Interesses conflitantes defendidos por um único advogado que pode direcionar qual é o réu que vai segurar a maior parte das responsabilidades para livrar um outro no meio dessa história. E mesmo que a PGR ou o Ministério Público não façam esse tipo de arguição, o STJ entende que o próprio Poder Judiciário pode fazer anulação de alguns atos e determinar a substituição do advogado. E o réu vai ficar preso, né? Então, gente, como o Alexandre de Moraes está tocando algumas dessas questões junto ao Supremo Tribunal Federal, pode o Alexandre de Moraes perceber que tem ali uma grande arrumação, um grande engodo e destituir ou mandar destituir o advogado para que se faça uma defesa, porque ninguém pode ser condenado sem uma defesa, sem o contraditório e uma ampla defesa. Se isso está prejudicado, compete ao Ministério Público como fiscal da lei arguir isso ou também ao Poder Judiciário, né? E para finalizar, gente, o nosso encontro de hoje, eu vi uma entrevista agora do Flávio Bolsonaro ao Guilherme Amado, do canal Metrópolis, absolutamente lamentável. Foi uma levantação de bola para o Flávio Bolsonaro, que passou como um santo nessa entrevista, né? Mas sobre isso eu vou falar com vocês numa outra oportunidade. Por enquanto eu fico por aqui. Mais uma vez um grande abraço e podem cravar. Hoje o silêncio está decretado ou simplesmente vamos ver muitas mentiras no depoimento de Anderson Torres sem aparecimento do seu telefone celular. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, gente. Tchau.